Amém, irmãos? Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Irmãos, hoje, dia 9 de abril, nós estamos aqui na nossa segunda lição. E em contraposição da lição passada, nós vimos que Abraão, ele, em um certo período da sua vida, ele parou de ouvir a Deus e foi ouvir a sua mulher. Nós temos que entender que, às vezes, eu paro de ouvir a Deus para ouvir o irmão Joaquim. Às vezes eu paro de ouvir a Deus para ouvir a irmã Maria, ou paro de ouvir a Deus para ouvir a irmã Clarice, ou paro de ouvir a Deus para ouvir a Samanta. Nós, como homens, às vezes nós procuramos o caminho mais fácil. Nós, como seres humanos, a Bíblia diz: este é o caminho, andai nele, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Só que às vezes, irmãos, alguém mostra um atalho pela direita ou um atalho pela esquerda, que nós pensamos que vai resolver o problema. É como você estiver andando numa estrada. Você vê que as estradas, desde os tempos antigos, a estrada vem serpenteando. Tem curvas, né? Aí alguém fala para você, você vai ter que fazer essa curva. Se você pegar essa reta, você vai adiantar. Você vai chegar lá na frente. Só que quando nós fazemos isso, nós queimamos etapas. O que é queimar etapa? É você pular uma etapa que você tinha que passar por ela. Porque no momento que você está numa estrada e ela faz uma curva, é como se você estivesse voltando. Indo daqui por Ventenas, nós sabemos que o Ventenas está nessa direção, mas tem hora que o carro vira, tem hora que vira para o outro lado, tem hora que ele já vira quase voltando para a gente seguir o trajeto da rua. Aí alguém chega e fala: mas se você passar por aqui é mais rápido. Aí alguém chega e fala: olha, eu vou passar por aqui porque fulano me orientou. Só que eu não sabia que tinha um precipício aqui. Devido à vegetação, eu não consigo ver. E eu corro o risco de quê? De me acidentar. E Abraão fez isso. Deus, ele falou com Abraão, isso ainda da lição passada, que ele ia sair da tua terra e Deus ia dar a ele um filho. Tudo que Deus prometeu a Abraão, Deus cumpriu. Só que passaram os seus anos. Abraão, quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos. Agora Abraão estava com 85 anos. Ele com 85 anos, a sua esposa chegou para ele e falou assim: aqui, a promessa de Deus é para você. Deus falou que o que sair das suas entranhas, Deus vai fazer uma grande nação. Pega a minha serva egípcia, Agar, tenha um filho com ela, e assim Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Às vezes é bem mais fácil nós fazer assim. Às vezes é bem mais fácil nós procurarmos um paliativo. Abraão, então, ele passou a ouvir a mulher e parou de ouvir a Deus. E com isso, ele teve um filho chamado Ismael, que quando o filho chega na sua adolescência, ele é obrigado a botar o filho para fora, porque a Sara, que o orientou a ter um filho, já disse para ele que não queria mais o servo, a serva e nem este filho. Agora, de contrapartida, irmãos, após a morte de Sara, a Bíblia diz que Deus manda buscar uma esposa para o seu filho, Isaac. E a Bíblia é clara em dizer que Isaac, quando ele casou, ele estava com a idade de 40 anos. E com 40 anos, ele casou e percebeu que a sua mulher não engravidava. Quantos anos ele tinha? Ele orou por quanto tempo para a mulher engravidar? Está na lição, está na leitura bíblica em graça. Acharam? Ele tinha insistência.
insistentemente. Certo? Bom, Orou insistentemente pela sua mulher. ele orou insistentemente. A Bíblia fala que ele orou por 20 anos. Isaac orou instantemente. Insistentemente é insistentemente por sua mulher. Só que quando o menino nasceu, quando a sua mulher engravidou e o menino nasceu, ele já estava com 60 anos. Achou? Amém, irmãos! Glória a Deus! 60 anos, irmãos. Ele já estava com 60 anos. Então ele orou quanto tempo? 20 anos. Espera aí, meu irmão. O senhor já orou 20 anos por uma coisa? E persistiu na oração? Não? Quanto tempo você orou por uma coisa? Não, sejamos sinceros. Tem alguns anos que eu estou orando por alguma coisa, eu não desisti ainda não. Desistir, não pode desistir não, irmãos. Orando. Primeiro ponto. Olha a diferença. Alguém ele entende que alguém errou. A Bíblia, irmãos, a Bíblia não canoniza os seus santos. Alguém vai fazer uma pergunta sobre canonizar? Canonizar é você declarar que alguém não tem erro, não tem pecado, para que aquela pessoa se torne santo. Certo? Vou dar um exemplo aí. A igreja romana está aqui em Belo Horizonte com um processo de canonização do padre Eustáquio. Certo? O padre Eustáquio, ele já está no último estágio. Ele já foi considerado bem-aventurado. Não fez, não. O pai já tinha feito. O pai já tinha canonizado. Não, ele foi considerado bem-aventurado ano passado. Ou início desse ano, não sei. E aí, muitos anos que Eles estão querendo canonizar. Pega-se uma pessoa que morreu, comprova que a pessoa realizou pelo menos um milagre em vida. Mas quem realiza o milagre da pessoa é Jesus. Então, se fosse canonizar aí, ó, nós teríamos que colocar Anselmo Silvestre, Davi Miranda. Se der bobeira, até eu vou cortar. Se der bobeira, até eu vou cortar. Até o Joaquim vai faltar. Santo Valdir. São Joaquim, já existe um. São Joaquim, 1.2. Nisso, canonização, exemplos vamos entender. Os livros da Bíblia são canônicos. Canon significa vara de medir. Canonizar significa medido a medida certa. Certo? Então não significa que a pessoa é santa. A Bíblia não canoniza, que para mim canonizar alguém, eu vou canonizar o irmão Joaquim. Vou falar, não, o irmão Joaquim fez isso e fez aquilo. Vamos fazer um processo de canonização. No processo de canonização, primeira coisa que eu faço, todas as coisas erradas que o seu Joaquim fez ou falou, eu escondo. Entenderam o que é esconder? É igual às vezes o ser humano gosta de esconder os políticos. Eles escondem a sua verdadeira face e mostram uma face querendo falsa. Isso é esconder a realidade. A Bíblia não esconde. Primeiro ponto, para que nós entendamos, a Bíblia ela não apoia erro de ninguém. Valgônia, a Bíblia chamou Davi de homem segundo o coração de Deus. Olha o tanto de erro que Davi cometeu. Cometeu mesmo. Por que está registrado os erros de Davi? Porque a Bíblia não canoniza ninguém. Ela mostra para nós que Davi, ele era um homem como eu e como você. Qual a diferença entre eu e ele? É que ele teve o coração arrependido e o coração perdoador. Se eu, no lugar de Davi, vou dar um exemplo. Se eu soltasse o Senhor para lutar aí numa guerra, o Senhor mataria os inimigos cantando? Se eu mandasse o Senhor ir para a guerra aí, digamos que o Brasil entra, a Rússia resolve atacar o Brasil, como atacou a Ucrânia lá, manda o seu Joaquim para a guerra, o Senhor consegue pegar o metralhador e aí cantando? Caçava logo cabeça. Não, mas o Senhor ia conseguir guerrear cantando?
Cantando? Não. Não. E Davi estava lá, na época dele a espada. Olha as músicas dele. Deus é a minha força e minha fortaleza. E por ele eu passo pelo meio do batalhão. Cantava. Os salmos dele eram compostos da guerra. Cantando e matando. E matando. Os inimigos, né? Matando os inimigos. Mas ele matou um amigo também. Né? Urias. Então o que acontece? Cada um, Deus é chamado para um propósito. Nós temos que entender que Deus não quer dois Davi. Deus não quer dois Elias. Deus não quer dois Abraão. Não quer dois Noé. Não quer dois Jó. Deus não quer dois Joaquim. Deus não quer dois Valone, dois Valdir, duas Samanta, duas Clarice. Não. Deus, Ele quer você do jeito que você é. Ele apenas conta com você para fazer aquilo que Ele quer. Ele conta conosco. Se o Valone não querer, Jesus chama outro. Se a Samanta não quiser, chama outro. Se a Maria não quiser, ele chama outro. Se a Clarice não quiser, ele chama outro. Então, irmãos, nós apenas temos que estar prontos para ouvir. Agora, olha o erro de Abraão. Ele ouviu a mulher e parou de ouvir a Deus. O filho dele. Irmãos, o importante é que nós devemos olhar para os erros dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos erros. Espera aí, por que eu tenho que olhar para os erros do meu pai? Por que eu tenho que olhar para os erros dos meus irmãos? Para mim não cometer os mesmos erros. Isaac viu a dor que Abraão sofreu durante muitos anos de ter um filho lançado no mundo sem saber para onde o filho estava. Já no final da vida dele, o filho aparece. Qual é? Filho? Ismael. Tá com Ismael? É Abraão, né? Ismael foi lançado, botou para fora a mãe e o filho. Falou, vai, some, desaparece. E olha o que o cara dá para os filhos. Ele dá pão e um odre de água para ir embora. No lugar que é deserto, automaticamente, vamos traduzir em português nos dias de hoje, eu pego aí Irmã Maria e o Mateus. Irmão Joaquim resolve mandar vocês dois embora. Certo? Em uma época que não tinha carro. Em uma época que as pessoas que você encontrasse com ela na rua, na estrada, no mar, né? Elas queriam te roubar ou te matar, se ela não fosse conhecida sua. Aí dá a senhora lá, Irmã Maria, vai lá no Aginaldo, compra lá 10 reais de pão, enche uns 2 pets de água, dá para a senhora e manda a senhora embora. Só conseguiria sobreviver? Automaticamente manda para morrer. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quando viu que o menino ia morrer, quando viu que a mulher ia morrer, Deus enviou um anjo. Porque quando nós estamos desesperados, nós não vemos o agir de Deus, mas Deus está agindo. Qual era o agir de Deus ali? Quem está no deserto com sede, precisa de quê? Água. Primeiramente água. Água. Primeiramente água. Escolheu bem? Aí, Sarai está lá desesperada. Agar está lá desesperada, com medo do filho morrer, porque o filho estava com sede. Maria estava desesperada, caçando água, com medo do Mateus morrer, e porque o Mateus estava lá desmaiando de sede. Sabe o que a irmã Maria faz? Quando eu falando Maria, eu falei mangar. Ela retira cerca de 200 metros para não ver o neto morrer. No caso dela é neto. Para não ver o Mateus morrer. Só que aí Deus lá do céu olha e vê. Aí manda um anjo e chega e fala: Sarai, Maria, Agar, Samanta, Clarice, o que você tem, minha filha? Eu estou fugindo, se você não, o senhor me mandou embora e eu estou com sede. Você está com sede? Vai ali, a fonte de água está ali. Aí ela estava tão desesperada que tinha uma fonte de água e ela não conseguia ver a água. Às vezes Deus está com a solução diante dos nossos olhos e nós estamos olhando para todo lado e não olhando. Vamos dar um exemplo. Quantas vezes a senhora foi casar uma coisa? Eu vou dar um exemplo de mim. Eu estou lá, nega, onde está isso? Está em tal local, eu chego lá.
coça até a cabeça. Tá aqui não. Uma coisa que eu não gosto é caçar as coisas. Ela vai lá, faz até assim. Bonito. Você olhou aqui? Eu olhei. Que é isso aqui? Alguém colocou aí. Mas desse jeito mesmo. Eu estou sendo sincero. Na hora que você está precisando. Eu estou assim, pai. Eu ponho um negócio no gato, aí o negócio está na minha frente, eu não acho. Não, irmão, eu também tenho esse defeito. Se eu pôr uma coisa no lugar, pode passar 10 anos. Me perguntou, eu lembro onde está. Eu dou uma pensadinha aqui, vou lá e pego. Mas se alguém tirou do lugar, arrendou 10 centímetros, eu não consigo achar mais. Agora, Isaac ficou sabendo disso tudo, irmão Joaquim. E ele falou: olha, minha esposa também é estéril. Abraão foi arrumar uma egípcia, uma serva egípcia, bonita, mais nova. Aí de repente, Isaac vê que a esposa não engravidava. E ele então vai para o joelho orar ao Senhor e insistentemente pedindo a Deus para abrir a madre da sua esposa. Olha, parece até uma estigma, uma dramatice da história. Sarai era Esther, ou Sara tornou Esther. Estéril, né? Aí vem Rebeca, estéril. E depois Raquel, estéril. 3 das matriarcas eram estéreis. Mas inconstantemente, Isaac vai buscar a Deus. E a Bíblia diz que ele orou instantemente ou insistentemente por 20 anos para Deus abrir a madre da esposa. Aí de repente, Rebeca fica meio esquisita. As regras param de vir. Meio gordinho. Aí chega no marido, já tem 2 meses que as minhas regras não vêm. Aí Isaac já estava com seus 59 para 60 anos. Isso é agir de Deus. Não é aquele negócio de falar, será? Não, irmão. Isso é agir de Deus. Quando tudo começa a mudar, você tem que ter certeza que é Deus agindo. Aí, a barriga começa a crescer. Alguma das irmãs aqui já teve gêmeos? Não. Não. A barriga começa a crescer exageradamente. E de repente, ela começou a perceber. Primeiro ponto, irmãos. Ela começou a perceber que por mais que ela tinha visto mulheres grávidas, a gravidez dela era diferente. Ela sentia dores além do normal. Quem, Rebeca? Rebeca. Aí, ela chegou e foi perguntar a Deus, foi consultar o Senhor, meu Deus, as mulheres, as minhas vizinhas, que têm filho, que estão grávidas, estão sofrendo, por que é que eu sou assim? Primeiro ponto, irmãos. A mulher, através do marido, ela tem que aprender a buscar a Deus. O marido, através da esposa, ele tem que aprender a buscar a Deus. A mulher tem que olhar para o marido e falar, vou fazer igual ele. O marido tem que olhar para a esposa e falar, vou fazer igual ela. Nisso, irmão Joaquim, ela vai buscar a Deus. E o mais importante de tudo é que Deus responde. Por que eu sou assim, Senhor? Aí Deus chega para ela assim, olha você ver, em uma época que não tinha ultrassom, Deus faz o primeiro ultrassom da história. Por que ultrassom? Deus chega e fala para ela aqui, tem gêmeos. Quando alguém vai para o médico fazer um ultrassom, aí a médica, ela chega lá e fala para ela assim, que você vai ter que pagar mais um exame. Por quê? São gêmeos. Para mim olhar os dois, tem que pagar 2 exames, são gemeiros. Aí a pessoa tem que pagar outro exame para analisar os 2 filhos, ou ela vai analisar só um? Não é os dois logo na vez. O preço, comércio, mercado, o cascai, dinheiro. Aí o Deus chega e fala para ela assim, irmãos, agora presta atenção como é que Deus age. Deus,
confiar. Aí Deus chega para Rebeca e fala para ela assim: olha, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos sairão de ti. 2 nações, 2 povos. Só tem um detalhe: o maior vai servir ao menor. Bastou, só uma perguntinha. Então quer dizer que o que a Rebeca fez lá daquela negócio com Esaú lá não foi errado com Jacó? Não foi errado, não. Confirmou aí, então? Foi errado. Confirmou que o menor era Jacó, né? Uhum. O maior servia o menor. Uhum. Eu achava que aquilo ali ela tinha usado. Ela fez errado. Usado de tramóia. Ela fez tramóia. Primeiro ponto. Enganou Isaac, né? Naquele momento ela deixou de confiar em Deus. Se Deus falou que o maior vai servir o menor, então a bênção da primogenitura vai ser sobre o menor. Só que de contrapartida, Esaú já tinha vendido para Jacó a bênção da primogenitura. Agora ninguém quer saber o que é a bênção da primogenitura, não, irmãos? Ninguém quer saber, não? O que é? Ah, é bom que eu pergunta. A bênção da primogenitura, irmãos, era como se fosse um testamento. Que alguém vai no cartório, na presença do juiz, e faz um cartório, do advogado, do juiz, faz um testamento, delegando para quem vai ficar com os bens. O filho que recebia a bênção da primogenitura, ele seria herdeiro de tudo. Entendeu? Herdeiro de tudo. O mais novo dos outros filhos ficava com alguma coisa se ele quisesse dar. E outra coisa, tinha que trabalhar para ajudar o outro que é mais rico ainda. Era a lei da época. Certo? Só que, agora nascem as crianças. 2 povos saíram dela, como Deus havia prometido. Só que nasceu o primeiro, a Bíblia diz que ele era o quê? Branco, loiro. Ele era o quê? Ruivo. Só que saiu. Na sequência, irmãos, se não é Bíblia, a gente não acredita. Mas como é Bíblia, a gente acredita, porque a Bíblia é inerrante, infalível e imutável. Há o outro lá, querendo sair, querendo puxar o outro para trás, para sair primeiro. A luta dos 2 começou antes de nascer. Aí puseram o nome no primeiro de Esaú e o outro puseram o nome de Jacó. Jacó, muitos falam enganador, trabalhar. Jacó significa aquele que segura, aquele que agarra, aquele que não abre mão. Nós somos ensinados aí um pouco errado, certo? Aí todo mundo, quando fala Jacó, todo mundo fala enganador, e não é enganador, não é isso. Agora, irmão, na sequência, lá vem os meninos, começam a crescer, e Isaac começou a amar Esaú. Esaú era guerreiro, caçador. Imagina o seu Joaquim querendo comer uma caça, um cabrito. Alguém pode falar só cabrito, não pode falar outro nome, né? Aí o irmão Joaquim, vontade de comer um cabrito. Aí vem um camarada lá no meio do mato, aí mata um cabrito e traz para o Joaquim comer. Vontade de comer um queixado. O camarada vai lá, traz uma paca, um cervo. O camarada vai lá e traz para o irmão Joaquim comer. E o irmão Joaquim então começa a gostar mais de um do que do outro. Mais do Carlos do que do Tiago. Ou mais do Tiago do que do Carlos. De contrapartida, o outro era pacato, gostava de viver em tenda. A irmã Maria, de contrapartida, começa a gostar daquele que vivia em tenda. Aí começa o problema. É o filho preterido e
o filho é o preterido e o preferido. A predileção dos filhos é preferido e preterido. O que é preferido? Aquilo que você quer mais do que o outro. O que é preterido? Aquele que você rejeita. Aí eu pergunto, pastor, Deus amou qual dos dois? Os dois. Deus amou os dois? Deus amou? Tem certeza? Então por que está escrito que amei a Jacó e aborreci a Esaú? Lê para mim Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3. Malaquias quanto? 1, versículo 2 e 3. 1, 2, 3. É. E eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que vos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. E Versículo 3. Aborreci Esaú. espera aí. Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú? Amor ou não amor? Está falando aqui. Isso, irmãos, é um erro que muitos pregadores têm cometido desde quando eu entendo por gente. Ah, mas está escrito que Deus escolheu Jacó e Esaú desde o nascimento. Não, irmãos. Deus amou os dois, escolheu os dois. Só que as atitudes causam consequência. Primeiro, se você for em Gênesis, capítulo 26 em diante, 25 em diante, além da história do nascimento, você vai ver que Rebeca e Isaac falaram para os filhos não tomarem mulher das filhas dos cananeus para afrontar o seu pai. E a sua mãe, o que Esaú fez? Tomou das filhas dos cananeus. Aquilo, a Bíblia diz que elas eram amargura para Rebeca. Sabe aquelas horas que enche a paciência? Aí ele, para afrontar ainda mais a sua mãe, tomou outra. E os seus pais ficaram amargurados, chateados com aquela situação. Sabe o que ele fez de novo? Aí, para melhorar a situação, eu vou na casa dos ismaelitas, que eram primos, e tomou mais um. Certo? As escolhas. Só que quando Deus está dizendo aí, Ele está falando da descendência. Deus, Ele não estava falando de José, de Esaú, e muito menos de Jacó. Esaú era o que tornou rei? Não, né? Não. Saúl. Esaú teve seus príncipes. Primeiro ponto. Quando Deus fala que amei a Jacó e aborreci a Esaú, Deus estava falando das duas nações. E quando fala Jacó, está falando de Israel, da nação de Israel. E quando fala de Esaú, está falando dos amorreus, para Deus. E nisso, irmão, nós temos que entender que não existe família perfeita. Irmão Joaquim, a família do senhor é perfeita? Seja sincero. Não? Mas Samanta, sua família é perfeita? Irmã Clarice, sua família é perfeita? Por a minha família não ser perfeita, eu tenho que ser imperfeito? Não sei, não é o que a Bíblia fala? Isaac continuou fiel a Deus? Isaac continuou fiel a Deus? Continuou ou não? Deus não continuou sendo fiel a Deus. Certo? Mesmo os filhos sendo perfeitos. Quando Jacó fugiu da presença de Saul, Jacó já tinha quantos anos? Quando ele fugiu da frente de Esaú? Vamos para a Bíblia, irmãos. Jacó já não era um garotinho, não. Jacó já tinha quase 70 anos de idade. Vivia na barra da saia da mãe.
não casou, vivia ali daquele jeitinho dele. Aí ele fugiu, aí encontra as pastorinhas lá, Raquel, se apaixona, casa, fica 14 anos lá trabalhando e volta. A atitude de Rebeca, irmão, custou um preço muito caro para ela. Quando ela fez com que o filho enganasse o pai, que o irmão Joaquim falou, foi a última vez que ela viu o filho, que quando ele voltou, Isaac estava vivo, mas ela já tinha morrido. Cuidado das consequências. Agora, irmãos, o filho de Israel, quando Deus fala que amei a Esaú e odiei a Esaú, Deus estava dizendo: a nação que mora nos montes Seir, eles me afrontam, eles adoram outros deuses, então eu os tenho rejeitado. Os dois, irmãos, os dois foram chamados por Deus, os dois foram criados por Deus. Mas eu tinha feito a pergunta se a família dos irmãos era perfeita. A minha família é perfeita? Não. E para a minha família ser imperfeita, eu tenho que renunciar o meu ministério, como muita gente aí fala. Mas muitas pessoas falam: o pastor não domina, o Joaquim não domina bem a casa dele, não. Os filhos são rebeldes, são desobedientes. Ele não pode exercer o ministério, não. Não é isso, irmão? Já ouviram falar isso? Eu quero mostrar para os irmãos um exemplo de um homem que na Bíblia poucos foram igual a ele. Samuel. Filho dele era terrível. Filho dele era terrível. Samuel, primeiro ponto, ele era profeta. Ele servia a Deus. Ele era temente a Deus. Eu já dei exemplo para os irmãos que na época de Samuel não tinha nenhum enfermo em Israel. E quando ele ia, a cura ia na frente. Os coxos eram curados. Cego enxergava. Em toda a história de Israel você vai encontrar cego, coxo, leproso e mais um bocado de coisa. Mas no período de Samuel, se alguém contar na Bíblia, por favor, me apresenta. Você não encontra nenhum doente, não encontra nenhum leproso, não encontra nenhum cego, não encontra nenhum paralítico, não encontra nenhum coxo. Por quê? Porque a unção de Deus na vida daquele juiz, olha, profeta, juiz, abrangia todo o povo. Ele não era sacerdote. Ele era juiz e profeta. Há quem diz que ele era também como se fosse um rei, porque antes dos reis era ele que mandava em Israel, conselhando com os anciões, ele que decidia. Só que quando ele fica velho, ele resolve colocar os seus filhos no negócio de ajudar a administrar Israel. Só que a Bíblia fala que os filhos de Samuel, eles eram filhos de Belial. O que significa Belial? Até o hino 212 da harpa cristã, né? Quando atacam outros a Belial. Quem era Belial? Ou quem é Belial? guerreiro. É maligno. É? Os filhos de Samuel eram filhos do maligno. Acabou misericórdia? Acabou misericórdia, nós sabemos o que era lá mesmo, irmãos. Eram pessoas que não tinham caráter, pessoas que não tinham amor, só pensavam no seu próprio bem. A irmã Samanta tinha um contendo com o irmão Joaquim. Só que o irmão Joaquim estava certo. A irmã Samanta chamava os filhos de Samuel: olha, dá a causa para o meu favor e... Resolveu muito não, mas Samanta. Não ia resolver muita coisa não. E eles pegavam o dinheiro. Às vezes, por exemplo, eu tenho um terreno, a fronteira era aqui. Vou dar um exemplo. Nós inventamos. O vizinho lá, só foi lá quando eu comecei a fazer o barraco. Depois disso, eu não veio lá mais.
eu pego a minha cerca, jogo 4 metros lá para dentro. Limpo, capino, vou plantando, né? Mas eu sei que não é meu. Aqui mesmo, né? O tiro, acho que tem 20 centímetros para dentro dele. Dando exemplo, né? Aí o vizinho chega, esse pedaço é meu. Eu falei, que seu cachorro que mata aí, rapaz. Vamos chamar o juiz. Bati o gancho para os filhos de Samuel. Aí, chega aí. Vamos situação aqui, ó. O camarada, olha meu terreno aqui. Meu terreno vem até aqui. Agora o cara chega e fala que o dele é tem que... Não, resolve isso aí para nós, senhor. Aí o cara vinha, não. O seu é aqui. O cara ficava no prejuízo, como eu dizia a vocês, o terreno todo ficava sendo meu. Era assim que eles faziam. Era certo? Corrupto, né? Não Juiz vou. corrupto. Não pode falar isso direito não, né? Hã? Por que Jacó Hoje tem a mesma coisa. Né? Jacó? Para aquele ali enganador? Que Não, é o que eu acabei de explicar. O nome de Jacó significa aquele que segura, aquele que agarra, aquele que não abre mão. O povo... Igreja! O que segurou no anjo? Ele segurou no pé do irmão dele. No anjo também. Primeiro como? Coisa que Jacó segurou. Ele nasceu segundo, mas ele abriu mão da primogenitura? Não. Ele é estrategista. O irmão vai caçar. Eu não sei se vocês sabem, o Joaquim sabe, que pedra de enxofre, se você jogar em certo lugar, toca de barco, toca de bicho, eles não entram mais. Pedra de quê? De enxofre, que é essa pedrinha amarela que você compra aí. Você pôs o enxofre ali, os animais, o cheiro do enxofre, afugenta os animais. Provavelmente ele deve ter jogado pedra de enxofre da região que Esaú foi caçar. E Esaú foi caçar, ficou 3 ou 4 dias para lá. A comida acabou, a água acabou. Ele sabia de onde Esaú estava vindo. Vai para lá, monta a cabaninha, fazendo seu guisado de lentilha. Quando a senhora está com muita fome, Irmã Maria, qualquer coisa fica cheirosa. A comida vem de longe. Como tinha pouca gente, não tinha onde ele pedir comida. E lá vem Esaú, trombando de fome. Por que trombando de fome? Porque a Bíblia fala que ele mesmo chegou e falou: o que me adianta a bênção para os genitos se eu vou morrer de fome? Ei, irmão, tranquilo, maninho? Tranquilo, irmãozão. Me dá esse prato de lentilha. Eu não. Eu estou com fome, irmão. Problema seu. O que eu posso para você me dar um pouco dessa lentilha? Bom, eu te vendo. Quando? Pelo direito de primogenitura. Ele abriu mão? Alguém fala que ele enganou, irmão. Ele não enganou, ele negociou. Ele negociou com o irmão. Parceiro, mas foi negócio. Ele negociou. Eu vou fazer um negócio. A pessoa aceitou, eu ponho as condições. A pessoa aceitou, é problema da pessoa. Tá bom, então toma esse dinheiro de progenitura então aqui, eu te dou e pronto. E adianta eu ficar com o dinheiro de progenitura se eu estiver morto? O meu. Aí já pode ficar com o direito de progenitura. Não é que ele enganou. Ele negociou. Enganou o pai, né? Também não. Porque ele já tinha comprado o direito do irmão. O pai só não queria dar. Meu pai não sabia disso. Sabia? É claro que sabia. Irmão Joaquim, se um filho do senhor comprar um negócio, o outro não fica sabendo, não? Fica ou não fica? Digamos que o Tiago está com o carro. Aí vem a Juliana e resolve comprar o carro do Tiago, ou moto. Comprou. Automaticamente alguém vai falar com o senhor. Se o Ieso não falar, a nora ou o genro vai falar. Eu comprei o carro do Tiago. O Tiago me deu o carro para fulano. Vai falar. Certo? Ainda mais naquela época. Jacó não quis dar. Aí vem aquela estratégia de Rebeca. Uma estratégia um pouco frustrante. Que ela chegou e mandou o filho preparar o guisado. Primeiro ponto. Você ter preferência ou ter aproximação por um dos filhos não é pecado, irmãos. O pecado é amar um e aborrecer a outro. Eu vi até uma sargenzinha de algo, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu vi uma família de 12 irmãos. De 12 irmãos, sempre tem um preferido. Na minha família tinha 2 preferidos. Na verdade, 3. Um preferido por ser o primogênito, o outro preferido por ser o caçula
E outra preferida, que era o xodózinho do papai. Estou sendo sincero. Tinha a minha irmã Lúcia, que era o xodózinho do papai. O meu irmão Jair, que fez aniversário ontem, era o primogênito. E o meu irmão Elias, que era o caçula. E eu, entre todos e todos, eu era o preterido, eu era o desprezado da família. É mesmo? Eu era o desprezado da família. Que isso? Certo? Eu cresci com ódio dos meus irmãos. Igual o José, né? Também, eu era o José da vida. Eu fui criado tão fora da família, a Samanta aí é testemunha, que eu, se eu sentar com meus irmãos, eu não tenho assunto para conversar com eles. Hoje não existe mais a competição, certo? Só um dos meus irmãos que eu consigo conversar com ele uns 20 minutos. Não tem mágoa, não tem ódio, não tem nada. Só por eu ter crescido fora do seio familiar, certo? Essa preferência me fez sair de casa um adolescente ainda, irmãos. Me fez sair de casa e morar sozinho, eu era um adolescente. Nota que é rejeitado, né? Que está sendo. Tudo errado. Todo mundo sabe que a Clarice fez uma coisa errada. Mas a culpa é do Valdone. Todo mundo sabia quem tinha feito. E todo mundo. O pessoal hoje fala bullying. Eles começavam a me zoar. Enquanto eu não chorasse, eles não paravam de me zoar por uma coisa que eu não tinha feito. Que isso? Era desse jeito. E eu não fiquei com trauma na minha mente, não. A única coisa que eu não consigo é ter uma proximidade de amizade com os irmãos, porque a gente foi criado separado. Eu gosto deles, mas tem uma pessoa que só senta, bate papo, troca ideia, né? Eu e meus irmãos chegamos a conversar, conversa ali 10 minutinhos, quando eu vou na casa da minha mãe. O que eu faço? Conversa ali, zoei todo mundo, briguei com todo mundo. Eu vou caçar um cantinho, vou deitar, vou dormir. Ou a minha aproximação com os meus sobrinhos são maiores do que os meus irmãos. Por quê? Eu e meus sobrinhos vamos crescendo junto, criados juntos, vamos dizer assim, né? Já crescendo, meu sobrinho pequeno, cresceram, e eu dando atenção. Mas com os meus irmãos, a gente não teve isso. Foi cada um para um lado. Então, irmãos, isso causa destruição na família. E o que a Bíblia quer mostrar para nós pararmos com esse negócio de preferir mais um filho do que o outro. Às vezes nós queremos amar aquele que faz aquilo que a gente quer. Nós não temos que esquecer que aquele que não faz o que a gente quer também é filho. Senhor? Muitas das vezes, Marichinho para o negócio da Chilena lá, eu colocar a Chilena, porque você não gosta da Chilena, então, não é um negócio assim, a Chilena, ela nos erros, porque ela já cometeu, não ouviu a gente e ainda apoia erro ainda. Não, eu vou explicar para o senhor. Apoiando erro. Quer dizer, então a gente fica meio revoltado porque ela fica apoiando erro. Não revoltar o senhor não pode. O que acontece? Amar, o senhor tem que amar ela igual amo o Carlos, igual amo o Tiago, igual amo a Juliana. O negócio é aquele negócio, porque ele é revoltado de ficar ali apoiando, defendendo coisa errada. Nesse ponto, o que nós temos que fazer? Fica chateado. A gente fica triste. Vou dar um exemplo, senhor. O senhor acha, quando meu filho pega 10, 15 mil reais, vai para um show, compra o camarote lá para 200 pessoas para ir em show, queima 10, 15 mil reais numa noite, o senhor acha que isso me deixa feliz? E ele faz isso. Até hoje. Junta dinheiro, enche o bolso, é aquela história. É status, como é que eles falam? Status. Ostentação. Só naquele momento. Viver de ostentação. E isso não me agrada. Aí, ele chega para mim e fala: o senhor gosta mais do Júnior, que é o Valbone Júnior, que é o filho do meio. Eu falo: não gosto dele não, mas dele não. Gosto de vocês igual. Eu só não apoio as atitudes erradas suas. Certo? Eu não apoio as atitudes erradas suas. O Valbone tem tudo comigo? Tem. Por que tem? Porque o Valbone, se ele compra, ele paga.
O Valmônio vira e mexe, está me ligando, me oferecendo dinheiro. Certo? O outro não. A minha menina vira e mexe, ô pai, como é que o senhor está aí? Tá bom? Tá tranquilo? Sempre ajuda de um jeito ou de outro. Agora, como é que eu vou apoiar a atitude errada? Nunca. Certo? Agora, o X da questão, o problema é que às vezes o filho não reconhece que está errado. Ele pensa que ele está certo e que o pai tem que aceitar. E eu sempre falei, meus filhos, eu amo todos iguais. Certo? Só que, vou dar um exemplo. Se eu ponho o pé aqui, o irmão Joaquim me dá uma bicuda na minha perna, eu vou continuar gostando do irmão Joaquim? Vou. Eu só não vou deixar minha perna de bobeira perto dele para ele não chutar de novo. Eu vou sentar perto do irmão Joaquim, ele está ali, eu já vou ficar com a minha perna mais atrás. Minha perna está aqui, olha a diferença, ó. Perna aqui, perna cá, perna na frente, levou bicuda, agora a perna fica atrás. Certo? Você vai amar, você não vai apenas, aceitar que aquela situação se repita. Mas amar, nós temos que amar do mesmo jeito. Certo? Há quem diz que aquele filho que faz tudo que a gente quer, a gente ama mais. Eu discordo. Todos os filhos têm que ser amados com a mesma intensidade. Amém? Eu todos iguais, preocupo todo mundo igual. Tem que amar todos iguais. Ó, vou dar um exemplo para o senhor. A atitude de um filho te deixa ser um pouco constrangido com ele. Você fica triste. Coisa do senhor mesmo. O cara que não quis gastar 10 mil com os outros, para pagar negócio com os outros, você vai ajudar ele? Ah, pai, não é tanto. Não, pai. Não, eu falei com ele literalmente, eu tive com ele no final do ano agora, e ele veio querer julgar na minha cara, né? Que o Júnior tá ficando com tudo, com a casa. Eu falei com ele aqui, a casa não é do Júnior não, a casa é minha. Ainda estou vivo. Eu dividi o terreno lá em 3 partes. Samanta lembra? Acho que eu tenho um desenho do desenho que eu fiz até hoje. Lembra? Eu dividi o terreno lá em 3 partes. Eu mandei mensagem para os 3 aqui. Vem cá para nós fazer o sorteio, quem vai ficar com o quê? Porque eu estou indo para Contagem, e de Contagem não sabia que eu vim para o Manso, mas vim para o Manso. Para todo mundo ficar com coisas iguais, e cada um pegar a sua parte e fazer o que quiser. Só não pode vender. Certo? Ah, menino? Ô pai, não, na verdade, estou querendo uma outra coisa, estou querendo um apartamento. Certo? Não estou interessado em morar em Contagem, mas não. Amém? O outro, mais velho, eu não preciso disso não, pode dar tudo pro Júnior. Não tem nada para ninguém, tudo é meu, só que o Júnior está na casa. Certo? Está modificando alguma coisa. Aí chegou para julgar. Você deu tudo pro Júnior. Falei, não está escrito que deu alguma coisa pro Júnior. Falei, eu só sei que você me falou que não queria nada. Né? Eu simplesmente só falo a verdade. Você falou que não queria nada. Como eu vou te dar alguma coisa? Não quero. Estou te oferecendo. Vou dar um exemplo. Eu fui na casa da Maria ontem, para quem não sabe, me ofereceram o queijo. E eu neguei. E eu neguei o queijo? Não aceitei o queijo. Aí do queijo me ofereceram um leite. Eu neguei, mas de jeito nenhum. Aí de quando eu parti, ainda ganhei o pato ainda. Ué. Comeu o pato? Não, o pato dá para mais tarde. O senhor tem osso. É, normal. Vai fazer só um caldo, fazer uma caldo. Dá para fazer. E nisso, irmão, a gente, coisa boa, a gente não rejeita. Agora, rejeitou? Rejeitou. É problema meu? Não. Certo? É o que eu sempre falo. Nós temos que ter mente e coração. Amém? Irmãos, nós devemos aprender a amar nossos filhos e que Deus venha continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Acabou já?